Curitiba é uma cidade bastante diferente assim, no panorama brasileiro. E eu cheguei lá meio que em estado de choque. O meu pai tinha morrido, eu tinha 7, 8 anos. Saí do mundo assim, tipo do paisagem do Cebolinha, aquelas casas na rua, os amigos, e de repente fui morar em apartamento na Curitiba em 1961. Você vai entranhando naquele jeito curitibano, que é para dar assim uma definição de uma palavra só, uma cidade que não tem carnaval. E por ela eu também fui descobrindo a minha literatura, o registro da minha literatura. Eu lembro que quando eu escrevi o Trapo, foi a primeira vez que eu comecei a usar a cidade como espaço geográfico, como cartografia. Dar nome de rua, dar nome de espaço, era uma coisa que me intimidava antes, de você criar esse vínculo com a realidade, entre aspas, né? E é uma forma de você criar uma relação de intimidade entre personagens, autor e leitor, com relação a um determinado espaço geográfico concreto. E que não tem importância nenhuma se o leitor conhece ou não o espaço, mas ele sente essa aura. Eu levei muito tempo a publicar o Trapo. Escrevi em 82, levou 6 anos. Foi recusado por editoras, perdeu o concurso e tal, até sair finalmente em 88. Aqueles tempos eram tempos duros para quem escrevia. Hoje é mais fácil, né? E quando o livro saiu, sem nenhum aviso prévio, eu vi lá, pós-fácil de Paulo Leminski na capa. Eu fiquei curioso de onde é que veio isso. E ele falava mal do livro. Exatamente, é um caso único na literatura brasileira que você tem um pós-fácil que praticamente convida o leitor a não ler aquele livro, né? Infelizmente é no fim, daí você já leu. Eu comecei como poeta, como todo mundo, escrevendo poesias e imbuído daquele espírito nos meus 15, 16 anos. Eu já trabalhava no escritório, foi um grande erro que eu cometi na minha vida. Aprendi a datilografia com os 10 dedos, escondido, fui fazer demonstração em casa. A minha mãe me pegou pelo braço e me arrumou um emprego no dia seguinte. Acabei me envolvendo com declamações de poesia, aqueles encontros poéticos que tinha do DCE, diretora central. Eu nem era universitário, mas eu ia lá ver toda aquela agitação estudantil, pedi demissão e comecei a trabalhar em teatro. Inclusive escrevi peças de teatro que foram montadas na época. Mas, paralelamente, tinha o meu projeto literário. Né? É incrível, mas eu escrevi 3 romances ali entre os 18 e os 22 anos. Todos imprestáveis, depois joguei tudo fora. Então era uma época de grande densidade, assim, também não tinha muita pressa, era um tempo diferente do tempo de hoje, não dá para comparar. O surgimento desse livro foi muito engraçado, que eu vivia lá na comunidade do Wilson Riuapa, que era um guru e um mestre da gente lá de teatro, e eu escrevi os primeiros contos daquele da Cidade Inventada, e o Riuapa disse para mim assim, você não sabe escrever diálogo. E eu levei aquilo a sério, o romance O Grande Ciclo das Américas, que é quase inteiro dialogado. Foi uma coisa que me afinou o ouvido. O teatro me ensinou muito literatura. Aí, para a segunda edição, a editora queria que eu cortasse um parágrafo, Caio Graco Prado, porque estavam reclamando, tinha uma cena lá de 2 namorados se beijando, uma coisa assim, naqueles anos 70. E eu tive um ataque de fúria, disse que não ia cortar nada no meu livro e nunca mais teve segunda edição, para a felicidade de todo mundo, inclusive dos leitores. O Filho Eterno realmente, ele foi um estouro, né? Eu sabia que era um livro que ia ter algum impacto pelo tema, mas eu estava me preparando, de certa forma, para levar pau da crítica, achei que ia ser soterrado. E na verdade não, foi um livro muito bem recebido literariamente, inclusive que era o temor que eu tinha, que o livro não fosse lido como ele de fato é, um registro ficcional né? Sobre dados biográficos meus. Eu digo que eu sou um escritor confessional. O único livro que eu trabalhei biografia no livro é esse. Ele, confessionalmente, ele é até mais distante, ele é um livro em terceira pessoa, que foi a grande chave técnica do livro para mim, porque daí eu não me envolvi, essa terceira pessoa me deu uma liberdade imensa para lidar com o narrador. E eu trabalho escancaradamente com dados biográficos meus. Eu tenho um filho com síndrome de Down e esse é o tema central do livro. Eu sempre digo que o texto sabe mais do que eu. Por exemplo, esse livro do Filho Eterno me ensinou isso aí. Eu estava com uma visão muito limitada dele, até que eu disse mesquinha, e eu percebi que eu escrevi um livro muito maior do que eu. Ele tem coisas ali que são a minha história que escreveu. Não foi provavelmente aquele sujeito naquele momento que estava dizendo opiniões ou colocando uma visão de mundo, né? E isso para mim é maturidade literária.
De certa forma, eu descobri uma coisa que eu, como escritor, nunca tinha pensado a respeito, que é, existe um sujeito chamado leitor. Você, quando escreve um romance, você não tem na cabeça leitor nenhum. O teu leitor sou eu, meu leitor sou eu mesmo. Eu, de certa forma, escrevo um livro que eu gostaria de ler, né? Essa relação pessoal com o próprio texto. Você não está nem aí incomodado com o que o leitor vai dizer. Então. No texto para jornal, comecei faz um ano já que eu estou escrevendo lá na Gazeta do Povo de Curitiba, aí sim a figura do leitor aparece brutalmente. O jornal não é um espaço estritamente literário, não é um espaço só teu. Ele é uma sala de visitas dos textos, você está com um monte de gente, você tem uma relação direta com o leitor que é inescapável. Você não pode dar uma de autista e fingir que não tem ninguém lendo ali, né? E o jornal trabalha com o pressuposto da verdade, que é uma coisa interessante, o que não é propriamente um registro ficcional. Mesmo quando você faz ficção, às vezes, numa crônica, ela é atravessada por essa leitura objetiva do leitor. Tem um aspecto psicológico que na crônica eu nunca me entrego completamente como escritor, justamente por essa objetividade. Ao pensar no leitor, eu já estou me limitando. Um certo sentido de inadequação. O sujeito se perguntar, será que não tem nenhuma coisa normal que eu possa fazer? Se ele se sentir bem no trabalho, se ele é um médico, advogado, no trabalho, assim, ótimo, fique isso aí. Né? Tem coisas boas, sólidas para você fazer. Se você tiver esse sentido de inadequação, que é uma coisa fundamental na arte, que a arte é justamente esse contradiscurso, aí sim, aí você entra, vai de cabeça e tenta ver até onde você pode aguentar o tranco, né?